Hoje a gente vai ter a presença aí do nosso amigo Felipe, diretamente da Europa. Hoje a live é internacional, né? Diretamente lá da Europa, trazendo um pouquinho aí de mixagem ao vivo para a gente. Vai falar de alguns conceitos, vai falar um pouco de equalização, vamos falar um pouquinho da nossa realidade, falar um pouquinho é, de coisas de ferramentas que às vezes a gente não usa, mas que podem ser úteis, né? Tanto na equalização, na mixagem, né? Tem nosso amigo Léo Pai vai estar aí com a gente também, que é um cara que conhece bastante também, trabalha com isso, trabalha com banda, trabalha com estúdio, trabalha em produção musical também. Então vai estar ajudando a gente nessa live aí, vai falar um pouquinho com a gente também. Estou aqui com o PC também, que deu a última live com a gente aí, né, de acústica. Vai estar ajudando a gente aí também. Então fiquem à vontade, tá, pessoal, para perguntar. Querendo perguntar, coloca no super chat. Felipe, a tela é toda sua, pode compartilhar aí para a gente começar essa live. Boa tarde a todos. Como o Marcelo falou, meu nome é Felipe. A gente veio falar sobre mixagem e equalização. Então, a mixagem hoje, ela não é uma ação que nós vamos dizer moderna. Ela já existe, né? Há muito tempo. Então, você tinha a questão da mixagem como um voto para audibilidade. Então, você tem que ter uma boa audibilidade. A mixagem ela está ligada diretamente na capacidade de nós escutarmos. Então, se nós escutarmos bem, vamos conseguir fazer uma boa mixagem. Lembrando que a mixagem, né, o nome mix, né, geralmente ele vem do inglês, ele está falando do console, né? Então, muitas mesas, né, nós aportuguesamos, chamamos de mixagem essa palavra, mas muitas mesas em inglês chama-se mixer, né? Então, pela capacidade dela tem de agrupar os sons e fazer uma boa audibilidade. O nosso cérebro é o nosso maior mixador, porque nós já temos naturalmente, né, Deus nos deu essa capacidade de termos a nossa mixagem. Então, às vezes, um exemplo, o ouvido seletivo, nós conseguimos ali ouvir algumas coisas, desativar outras, alguns tipos de frequências, às vezes até mesmo involuntariamente. Então, isso é a capacidade nossa de ser mixador também. Falar um pouquinho sobre mixagem antes de começar, lembrar que a mixagem e a equalização ela tem uma diferençazinha. Então, todo mundo às vezes, não, vou falar de equalização, vou falar de mixagem. É a mesma coisa? Assim, eu diria que não. A equalização ela vem numa etapa um pouco antes. Ela vai trabalhar, ela vai focar diretamente no instrumento ou na fonte emissora, né, de som. Então, quando você trabalha na equalização, você está querendo valorizar os timbres daquele instrumento ou aquela voz, enfim, aquela fonte emissora de sonora. Quando eu falo em mixagem, eu estou falando já de um ambiente mais amplo. Então, um mixador ele consegue ter vários campos de equalizações juntos, vários campos de frequências. Enquanto o equalizador, eu consigo ali somente fazer a equalização daquela faixa, daquele canal, daquela área. Enquanto a mixagem ela vai olhar de uma forma bem ampla. Isso é bem interessante, porque quando estamos falando em sons ao vivo, né, PAs, então você consegue ter um controle. Como geralmente o nosso público, às vezes em igrejas, shows, trabalham muito com a questão mais de mixagem. Eles fazem as pré-equalizações nos instrumentos, nas vozes, depois ele vai na questão, na construção da unidade sonora harmônica, né? Que é a mixagem. A mixagem ela começa com a primeira parte importantíssima, né? Até o Paulo César falou da acústica, mas também da questão da distribuição física, né? Então você não pode somente sobrecarregar os instrumentos, os nossos equipamentos, as nossas ferramentas. Nós temos que ter um bom posicionamento das fontes emissoras de som. Isso das caixas, né? Falar popularmente, o posicionamento correto das caixas vai te ajudar a ter uma boa mixagem. Então, se eu coloco uma caixa de frente para outra, eu vou ter a anular todas as frequências, né? Mas se eu consigo posicionar as caixas de forma a ajudar a minha capacidade de ouvir, a minha audibilidade e a minha capacidade de mixar, isso vai trazer um grande ganho, tanto para o público que está aguardando aquela mensagem, aquele áudio, ou para todas as áreas, né? Então, posicionar as fontes sonoras de acordo com a intensidade, ela
te ajuda muito. Então, a mixagem ela não começa porque eu tenho uma mesa digital super, ultra moderna. Não, ela começa primeiramente quando você vai fazer o posicionamento das caixas. E isso vai diretamente ligado com a acústica. Então, cada local ele vai ter uma acústica diferente, como ele vai ter uma mixagem específica diferente. Então, eu não posso adotar um padrão XPTO para aquele tipo de ambiente se eu saio com daquelas características, né, construtivas e vou para outro e quero adotar os mesmos. Não, eu não posso, eu posso usar como base, mas ele vai ter sempre um ajuste, uma pequena consideração a ser feita. Então, você vai ter aqui, dos mixadores, você vai ter a evolução das máquinas, né, as ferramentas que ajudam a construir a área da mixagem, mas os desafios se mantêm, porque não adianta, eu acabei de falar, não adianta você ter uma mesa digital muito evoluída se você não tem a capacidade de construir isso de forma harmônica, trazer a audibilidade para o seu público. Então, isso é muito importante, estarem aliados, né? Estarem trabalhando juntos. Então, aqui para vocês terem uma ideia, uma mesa aí, ó, uma Apple, não é uma Apple, é uma Apple de 8 canais, aí, bem antiga, ela nem tem o campo de frequências, vocês podem verificar aí os canais, né? O 1, 2, 3, eles nem têm a equalização. Então, quando eu falo equalização, eu estou falando daquele canal, daquela faixa. Quando eu estou falando de mixação, de mixagem, eu estou falando do amplo. Eu vou ter que analisar todos os campos de frequência e depois sim fazer aquele som ficar, vamos dizer assim, audível, bom, né? Então, aqui você tem uma Apple, 8 canais, grande dificuldade aqui de trazer uma boa mixagem, porque você já não tem uma limitação do campo de equalização. Então, os equipamentos eles foram sofrendo evoluções, né? Então, você vê uma mesa aí, 38, 40 canais aí, em cada canal já tem um campo de frequência, porém, você já pode perceber aqui que os indicadores ainda são bem antigos. São, devido à intensidade de energia sonora que passa no canal, você tem ali a agulha que vai estar aplicando numa escala que pode ser em decibel, ou enfim, a escala determinada para aquela mesa ou aquele fabricante. Então, você tem aqui as várias diversas, né, equalizações para adotar aí nos diversos canais. Continuando com a evolução dos equipamentos, você vai ter aqui já uma mesa mais simples, 10 canais, mas que já possui uma gravação na própria mesa. Então, você tem aqui no mixer, né? Então, você tem aqui um conjunto de 10 canais, ele já tem até a construção de direcionamentos, né? Então, você consegue ver aqui, eu não sei se percebe-se bem, até mesmo uma questão de endereçamento, né? Você consegue endereçar em vários subs, isso aí já é uma grande evolução, e você tem também a questão da gravação em cassete, né? Isso continua a evoluir. Para os periféricos. Os periféricos também eles ajudam o mixador. Os periféricos você pode contar aí, você vai ter compressores, equalizadores em banda Q, você vai ter microprocessadores, tem vários tipos de periféricos, efeitos diversos, né? Esse conjunto de equipamentos hoje não se faz tão necessário, porque você já começa a ter mesas ou mixers que comportam processamentos digitais. Então, você adiciona tudo aquilo analógico que estava na tela anterior para esse pequeno console aqui hoje, essa mesa, né? Aqui no caso, a Yamaha. E aí ela já consegue comportar vários daqueles equipamentos que podem auxiliar na hora da mixagem, para trazer uma audibilidade, sempre pensando na questão da clareza da informação, daquilo que você quer trazer para o público e do resultado final, que é um bom som num bom ambiente. Para isso, a mixagem, você tem que ter uma ideia que ela parte de 3 dimensões. Então, você tem um espectro, que é a questão das riquezas das frequências, onde você vai trabalhar com pura física, né? Então, as frequências dos diversos instrumentos, vozes, você tem que ter a noção de como eles trabalham. O Paulo César demonstrou alguns gráficos que a gente vai mostrar mais na frente aí, que é importantíssimo para quem
tem esse interesse de ter essa mixagem, ter a noção, ter o ideal, um ideal na cabeça, né? Uma ideia não precisa ter decorado, mas ter a informação onde você possa buscá-la quando precisar. O panorama é a distribuição espacial sonora. Então, quando eu faço o posicionamento da caixa, eu começo a ter uma distribuição espacial do som. Lembrando que aquela fonte ela tem uma certa amplitude, né, de alcance, e você tem que sempre ter essa dimensão espacial. Eu cito também como exemplo na distribuição espacial, às vezes no palco, né, dependendo do ambiente que você tiver, você coloca a bateria lá no centro e você, por exemplo, tem o conjunto de microfones da bateria e quando ele toca no prato do lado direito do microfone, você quer ouvir do lado direito do som, do conjunto de PA do lado direito. Isso aí te traz uma noção de distribuição espacial. Por isso que existe essa ferramenta chamada panorama, que lá na mesa ou lá no mixador é o pan. Então você vai ter a distribuição direita e esquerda, né, left to right, e aí você vai ter a colocação da distribuição espacial. Você começa a ouvir, opa, a guitarra está do lado direito, o baixo está do lado esquerdo. E quando você toca e você tem essa distribuição, o mixador tem essa noção, ele faz essa separação de tal forma que traz uma riqueza grande na hora do conjunto final. Então, quem está lá para ouvir, ele tem uma percepção melhor. A questão da profundidade, sensação de distância. Isso também é muito importante, pessoal. Por quê? Você se tem grandes ambientes, existe um grande risco de possuir também delays, né, que ele chama que é o atraso na onda sonora. Então, para corrigir esses delays, você usa alguns equipamentos, né, alguns microprocessadores, alguns efeitos, às vezes, mas você tem que ter a noção da profundidade. Não só essa de correção do equipamento, mas também ter a noção da sensação da bateria, do instrumento, a profundidade que nós estamos. Então, as frequências graves, por exemplo, os subs, a localização dos subs, aonde eu vou pôr essas fontes sonoras, vai te ajudar nessa sensação de profundidade. Então, quando eu trabalho nas frequências graves, embaixo, no centro, e eu toco o bumbo com muita força, eu tenho uma ideia de profundidade, ele me dá uma ideia de espaço. E isso aí é onde que o mixer tem que trabalhar. O operador de áudio que está trabalhando, ele tem que ter essa pequena noção também, para não colocar, por exemplo, o sub em cima, ou lá atrás, ou lá fora. Então, existe, e vocês acham que não existe, mas às vezes nós encontramos algumas aberrações por aí, né? Alguns parâmetros dentro daqueles três é o equilíbrio que você tem que ter sempre, é importante, o espectro, eu falei, o panorama, espaço, dinâmica e a identidade do som. Isso é importante você sempre estar ativar, né? Dentro disso aí, o operador é muito importante saber e ter a intimidade com a banda, o palco, o grupo, enfim. A quem ele está prestando aquele serviço. Por quê? Eu coloquei aqui a definição de arranjo, né? A função do arranjo é valorizar a mensagem musical. Você pode usar através dessa mensagem musical, através de diferentes instrumentos, diferentes partes, diferentes moldes. Então, você tem que lembrar que o arranjo ele é para trazer uma riqueza, seja um louvor, música, enfim, dentro daquilo que você se propõe. O problema é que, às vezes, dentro das igrejas, você tem o arranjo 5T. Qual é o arranjo 5T? Todos tocam tudo o tempo todo. Então, isso é bem comum dentro de algumas igrejas, dentro de alguns templos ou algumas bandas. Às vezes, você tem alguns tipos de instrumentos. Isso é uma característica, né? Eu já estou até colocando assim, mas é uma característica, por exemplo, é um exemplo, tá? Não criticando nossos amigos, mas adoro. O acordeão, por exemplo, ou a sanfona, né, em alguns lugares. Ela tem essa característica de sempre tocar tudo ao mesmo tempo. Ele abrange. E o timbre da sanfona, do acordeão, ele é muito evasivo. Ele invade. Ele invade, seja a frequência dos violinos, seja a frequência das flautas, seja a frequência do sax. Ele é um som evasivo. Então, ele tocando o tempo todo,
você vai ter problemas na mixagem, vai ter problemas ali de ter uma Felipe, autoridade. Oi. aproveitar essa parte aí é uma parte que eu acho que pega para todo mundo, né? Acho que é todo lugar. Depois vou chamar o Léo para comentar sobre isso também. Essa é uma, assim, infelizmente, a gente já tem um problema, às vezes, na igreja, de os nossos músicos, muitas vezes, né, não são profissionais, então a gente tem aquele de não ter muito aquela coisa de prática de conjunto, né? Às vezes a pessoa aprendeu a tocar sozinho, ou nem só isso, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada a tocar sozinho por necessidade, né? Vamos dizer, um culto onde tem poucas pessoas e a pessoa está sempre tocando sozinha, e aí ela acaba acostumando a tocar sozinha, né? E aí ela traz um grande desafio, não só para a gente, né, que vai ter que mixar isso, tem que trabalhar isso, mas até para a pessoa que não está acostumada. Porque, como você falou, se você pegar depois a banda completa ali, aí você tira esse cara, talvez ele olhe até feio para você. Falou, ué, por que o cara baixou meu acordeon? Ou por que o cara baixou meu instrumento? Né? Até se o Léo quiser complementar aí também, Léo, pode abrir teu áudio aí e complementar esse assunto. É verdade, interessante, né? Às vezes, eu falei do acordeon, mas, olha, não tenho nada contra ele, né? Lembrando. Deixando O isso bem claro. teclado, né? Como? O teclado é um instrumento que pega região grave e mata o baixista de raiva, né? Dependendo do teclado, né? E às vezes, é como o Marcelo comentou, ele tá ali diante daquela necessidade. Ele sempre toca só, então ele faz aquele complemento do baixo, né, dos graves, das frequências graves. Quando ele está na prática de conjunto, o baixo vai fazer aquela parte, mas ele faz você ter uma amplificação das ondas sonoras. Você quer falar, uma observação também? É o seguinte, é importante, às vezes, incentivar o instrumentista a aprender a achar o vazio. Explica para ele que se já tem alguém naquela frequência, procura outra. Às vezes o violão, o piano, ele tem um recurso infinito de frequências. Ele aprender a procurar o espaço dele, não briga por frequência, não. Exatamente, isso é importante, né? Isso ajuda quem está operando a mesa. E o instrumento também sendo bem executado, e hoje, né, graças ao contínuo aperfeiçoamento dos grupos também, a gente tem que ressaltar isso aí dos responsáveis do louvor, aperfeiçoamento, melhoramento na questão hoje de você ter partituras mais sólidas, com descrição. Então, às vezes, você consegue ter uma melhor educação dos músicos nesse aspecto. Mas acontece, às vezes, também em vários momentos, né? A gente vai falar mais na frente como é que a gente pode corrigir isso, mas pode falar. Isso que eu ia falar. Mais na frente a gente fala sobre as correções, sobre as soluções para isso. Beleza. Aí, quando a gente fala de arranjo, o que é que a gente tem que ter ideia? Isso, quando todo mundo toca tudo ao mesmo tempo, vai gerar um mascaramento. O que é o mascaramento? É que o nosso ouvido ele começa a fazer a seleção do que vai ouvir. Imediatamente o nosso cérebro é uma defesa do corpo, ele vai fazer o ouvido seletivo, ele vai escutar alguma coisa, vai ouvir outra. E muitas vezes é bem comum ouvir isso, né? Aumentou a guitarra, o piano sumiu, aumentou o baixo, desapareceu a bateria, desapareceu o bumbo, enfim. Porque vão estar trabalhando naquela frequência. E às vezes você, como operador, acha que é somente dar energia sonora, que é aumentar a intensidade, né? Aumenta o volume. Mas na verdade não é isso. Às vezes é só trabalhar no campo de frequência correto, vai tirar esse mascaramento e vai trazer audibilidade no som. Lembrando que os arranjos, eles fazem parte, né? É importante a gente ter uma noção que sempre vai ter uma coluna vertebral, que é uma base rítmica, e você vai ter a base harmônica. Isso faz parte da música, né? É a música. Então, você tem ali a base rítmica, né? A bateria, geralmente o teclado, né? O piano, o violão, eles fazem parte mais da base rítmica. E aí, os nossos colegas agora comentaram, né? Eles têm uma gama muito, muito ampla, eles conseguem passear dentro dessa gama de frequências muito fácil. Mas você já tem instrumentos harmônicos ou melódicos que eles trabalham somente naquela gama. Então, os violinos, as cordas, né? Tem esse detalhe, as cordas que eu digo, os violinos mais, né? Não o cello, mas os violinos,
você trabalha naquele campo de frequência, ele está limitado. Mesmo o instrumentista ou o músico tentando trabalhar em outro campo, ele vai ter um limite da frequência absoluta e a frequência harmônica que ele vai trabalhar ali e ele não vai sair dali. Então, isso é importante também o mixador ter essa noção para que na hora da organização ele consiga destacar melhor dentro do palco, dentro do grupo, enfim, das suas finalidades. Então, os detalhes rítmicos, né, os detalhes melódicos, solista, isso conhecer, né, ter intimidade dentro daquilo que você espera ou está proposto, é importante para que você possa valorizar no momento certo, na hora certa, aquele instrumento, aquele tipo de música dentro do ritmo, né, dentro da condução. E como resolver o arranjo 5T? Fácil, né? Eu coloquei aqui, mas eu fui muito até... Na minha terra, diz que é até muito bruto, né? Muito ignorante. Né? Desliga alguns. Não vai desligar bem, mas utilizar o mute, né? Reduzir o volume, ele vai te ajudar a trazer audibilidade. Então, você pode não trabalhar com aquele microfone naquele momento. Utilizar ele na hora certa, dentro do ensejo correto. Separar as frequências, importante, né? Você trabalhar com as fontes sonoras corretas. Então, quando você está com uma caixa que não tem capacidade de emitir frequências graves ou tem uma limitação de falante, tem uma falante de 10, 8, então você não adianta colocar naquela caixa toda a potência de um baixo, toda a potência de um bumbo, ela vai ter problemas de executar aquele som. Então, separar a frequência. Existem equipamentos que fazem isso? Sim. Existe o crossover, existe o próprio equalizador, você pode trabalhar com as bandas diferentes. Inclusive, as próprias caixas, né, as fontes sonoras, elas têm os drives que elas permitem você ter uma pequena equalização, uma pequena separação ali naquele momento. Abaixar o volume é importantíssimo. Nem sempre tudo muito alto vai trazer audibilidade. Então, você trabalhar com volumes mais baixos facilita na hora que você acentuar algum instrumento numa necessidade. E separar no pan foi o que eu comentei. Às vezes você joga mais aquele grupo de instrumentos de um lado, outro grupo de instrumentos do outro. Isso aí vai trazer maior audibilidade e vai tentar minimizar esse arranjo 5T, né? Todos tocam tudo ao mesmo tempo. Então, é uma das dicas que nós damos aí, deixamos aí para que as pessoas possam minimizar esse aspecto. A influência do estilo musical, ela modifica. Então, diferentes estilos musicais modificam a mixagem. Isso é claro, clássico, né? Por definição, até alguns equipamentos que nós temos mais simples, né? Nossa casa, televisão, alguma coisa, alguns home theater, você permite lá você fazer essa separação automática, né? No computador mesmo, você coloca lá campo de equalização, ele pergunta lá clássico, rock, pop, enfim. Por que ele já pergunta? Porque ele traz uma curva padrão para aquele tipo de ritmo, que talvez não seja o mais adequado, mas ele possui. É uma pequena faixa de mixagem, mas o mixador, nós temos que ter noção que para cada estilo musical isso pode alterar. Então, você vai trabalhar mais com a bateria, algum tipo de ritmo, você vai trabalhar mais com o violão, o piano, um clássico, vai trabalhar mais com as flautas, os sax. Então, todo esse estilo de ritmo aí, ele pode diferenciar de acordo com a sua mixagem. Ô, Felipe. Pode falar. Também, né, que eu não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas assim, dentro disso aí é importante o técnico, né? Eu conheço técnicos que não tocam nenhum instrumento, não tem noção nenhuma de instrumento. Isso, beleza. O cara é técnico de áudio, não precisa mesmo saber, não. Mas o cara precisa conhecer o programa musical, né? Quando eu falo de programa, eu estou falando do que vai ser executado, né? O que foi ensaiado, o que foi trabalhado, os momentos dos solos, os momentos de entrada de instrumento e tal, porque isso vai servir de parâmetro para ele na hora dele fazer a mixagem dele, correto? Ele precisa saber a hora que entra o solo, a hora que entra a voz masculina, feminina, de repente um solo de uma guitarra ou de um sopro e tal, e ele saber e de repente ele dá aquela levantada na hora que precisa e reduzir, né? Porque às vezes a pessoa acha que o trabalho de quem está ali mixando
É só ficar parado e vendo a coisa acontecer. E né, o Léo tá aí, o Léo trabalha com banda, né? Então o Léo acho que está bem acostumado com isso aí. É toda hora trabalhando, é toda hora mexendo, ajustando alguma coisa. Até se o Léo quiser comentar também sobre isso. Questão de conhecimento, né, Léo, do programa musical, você que lida com banda, como é que você trata isso aí? Cara, a parte técnica da mixagem é até na hora que começa, né? Pelo menos assim, o meu ponto de vista é você tem que saber o técnico, o conhecimento técnico até a hora que começa o evento. A partir dali, é um termo que não é muito usado dentro de igreja, no nosso caso. Artístico, né? A partir da primeira contagem, da primeira música, do primeiro louvor, ali você tem que virar, tem que ser um conhecimento artístico, né? Exato. Você tem que acompanhar. Tudo você acompanha a dinâmica, entendeu? Exatamente. Na hora, igual a gente tem só as irmãs, né? Você vai lá no grupo onde tem voz de irmão, só de irmã, aumenta um pouquinho, entendeu? Isso aí o que o Léo falou é tão importante que, comentando assim, só um detalhe, quando eu fiz um curso com um técnico do Brasil, ele falou que trabalhava para bandas, ele passava 10 meses com as bandas e fazia o turnê todo, né? Os ensaios, participava de todos os ensaios, para quê? Você conhecer bem o artista, né? As definições que ele gosta, tais timbres, qual o campo de frequência. E até ele citava um exemplo que tinha um artista que não gostava do timbre do violão quando estava na frequência 1000 e alguma coisa. Então ela ia lá e falava na hora, ele tinha que corrigir no início, depois ele começou a aprender e é como o Léo comentou, você termina sendo ali, você está junto do show, você faz parte dele, né? Você não está ali só para observar, né? E o Léo falou de uma coisa importante aí, que essa questão tem a parte técnica, como ele falou, e depois entra a parte artística, né? E aí entra muito o ouvido, né? O sentimento, o conhecimento do programa e o conhecimento musical. Eu falo até, você estava falando sobre a questão de estilos, né? Até como é que você quer que a sua mixagem soe, né? Ah, não, eu quero que minha mixagem ela soe num estilo de bossa nova. Ela, né? Vamos dizer que é uma coisa ali no estilo bossa nova. A gente teve agora recentemente, por exemplo, uma coisa mais voltada para o jazz. Não, eu quero que soe como um jazz. Então eu não posso mixar também tudo igual, né, Léo? E até importante, vocês falando aí agora, me veio na cabeça, né? Que muitas vezes a pessoa, você falou aí, Marcelo, ela não toca instrumento. Então, ele acha, né? Às vezes eu vou ser operador de áudio e ele acha que o bonito é ficar com um headphone olhando as luzinhas piscar, né? Ele acha que é uma árvore de Natal ali, né? Natalina. Tá piscando, para ele tá tudo bom. E não é isso, né? Então, a primeira aprendizado aí até no início que a gente tem que falar é que o operador de áudio, o mixador, ele tem que ouvir. E ouvir para entender qual é a perspectiva que tá. As sinalizações do mixer, né, da mesa, ela vai ajudar você ali naquele momento a te dar uma informação. Mas o mais importante de tudo está aqui, no seu ouvido, né? Então, o que você vai ouvir é o que vai ajustar aí a mesa. Dando continuidade aqui, eu falo da parte de marcadores, né? Que é a parte de organização. Então, quando você faz a parte de marcar a mesa, de trabalhar, é exatamente tudo isso que a gente comentou agora, é conhecer bem, né, todo o instrumento, onde é que vai sair o refrão, onde é que vai ter o solo, onde tal instrumento vai entrar. Então, conhecer a estrutura da música não quer dizer que você vai tocar o instrumento, ou você vai executar, mas que você sabe, naquele momento, ser artista, como o Léo comentou agora, que você vai trabalhar junto com ele, pensando sempre no produto final daquele momento. E a organização é o que eu ia falar, cria um critério de organização para encontrar as fontes sonoras mais rápido. Então, isso se chama até, na parte da engenharia, né, fala 5S, né? Você organiza de tal forma que você pode, naquele momento, intervir, achar, encontrar, dar uma valorização no timbre e assim por diante. Quer dar uma complementada aí, Léo? É isso mesmo? É que minha internet que deu uma oscilada. Voltando um pouco o que você estava falando, hoje o erro, assim,
que muita gente comete, ainda mais entrando na parte do equipamento digital. O equipamento digital permite você ver, né? Você tem uma tela em vez de botão. Hoje em dia o pessoal está confundindo o ver com o ouvir, né? Exatamente, Tipo, é isso mesmo. Ele vê a o pessoa desenho tá gráfico e acha que está excelente. O problema é que vê, você não está sentindo ali como é que está é, o som no ambiente. Às vezes, é como o Léo comentou aí agora, hoje os mixers mais modernos, você controla até com o iPad, iPhone, celular. Então você está ali, acha que está na sala, controla, mexe tudo com os dedos, vê o gráfico e acha que está perfeito. Quando a pessoa dá um passo para o centro ou do palco ou do auditório, a pessoa tem um susto, né? Meu Deus, que frequência é essa? Tá sobressaindo isso. Vocês entraram numa área legal, né? Eu falo muito sobre isso quando eu faço algum treinamento, né? Tem gente que às vezes acostuma com, você falou, nessa era digital, né? Talvez nem todo mundo esteja assistindo tem uma mesa digital, mas quem tem acesso a uma sabe disso, né? Então tu vai lá, tu tem aquele equalizador paramétrico, né, onde você consegue ver tudo, você tem o RTA e tal. Então, cara, o Léo falou uma coisa muito interessante. O cara às vezes trabalha com a visão e não com o ouvido. E isso é perigoso demais, né? É bom, vamos dizer assim, voltar um pouquinho lá atrás na parte do dedão e ouvido, pode fechar até o. Porque importa o que você está ouvindo, né? A qualidade do que você está ouvindo. E aí você vai chegar ao ponto desejado. Eu falo, vamos pegar uma coisa até simples, vou nem falar de uma banda, um negócio, um microfone de um pregador. O cara está pregando lá, você vai ajustar o microfone. Cara, é ouvido, não tem jeito. É tentar chegar no que é o ideal, né? Que é o mais próximo daquilo que é a realidade. É eu te verdade. mandei, Marcelo, eu te mandei aí uma foto aí. Essa foto é de igreja, é um microfone de lapela. Depois, se tiver como você colocar aí, para ver o que o pessoal acha disso aí. Legal. Beleza, Léo. A Vamos gente seguir, põe. vou colocar aqui. Aí, só dando continuidade aqui, por que é importante você fazer os marcadores? Porque na hora que você precisar fazer, a gente chama, né, a levantada, fazer o ensejo daquele instrumento, você pode encontrar ele fácil dentro do plano musical e ele sobressai com timbre, ele traz uma organização sonora mais audível, melhora, dá um brilho, né? Traz uma diferença, né? E aí sim a gente vai falar um pouquinho sobre equalização. A gente está falando de mixagem, então cada profissional tem suas preferências. Mas o que a gente dá a primeira dica é que você comece a equalizar sempre pelos instrumentos de base, buscando sempre construir o equilíbrio. Então você não pode só colocar os instrumentos de base bem equalizados e esquecer das vozes. Não, o ideal sempre é você trabalhar de uma forma a trazer um equilíbrio. Então, a equalização, lembra que a gente falou, né? Isso vai influenciar dentro do que o Paulo César falou, a acústica, cada local vai ser diferente. Dentro daquela equalização, aquele padrão de equalização, daquele instrumento, daquela pista, daquele canal, você vai trabalhar ali o campo de frequência de cada timbre. E a gente vai ver aqui mais na frente que eles têm um timbre, né, uma parte muito importante. Né? Eu vou até avançar aqui para vocês verem. Alguns equipamentos que trabalham com equalização. Ô, Léo, Felipe, perdão, só aproveitar que você entrou nessa seara aí, e essa seara é grande, né, cara? Porque muita gente, e às vezes é levado a isso até pelo músico, pelo instrumentista, né? Poxa, ó, não, eu quero a timbragem do meu instrumento assim, assim, assado, né? E é o que você falou, às vezes um instrumento, flauta, não, ó, agora faz isso, diminui o agudo, ou aumenta, ou, enfim, o cara vai pedindo lá para você ajustar. Aí o outro individualmente, aí vai ajustando o instrumento individualmente. Mas você falou aí o que é interessante, que é do todo, né? Não adianta eu equalizar, jogar todo mundo ali dentro de uma mesma faixa de frequência, fazer aquela bagunça, né? Fazer aquele bolo. O Léo, que trabalha com o estúdio, deve estar bem ligado nisso aí também, né? No que você grava, você tem esse trabalho de vir equalizando todo mundo, tirando ali, né? Quem está interferindo, porque um não está aparecendo, não está somando, né? Fala um pouco aí, Léo. O que eu, pelo menos assim, o que eu costumo ver e o que eu faço todo instrumento tem um lugar, entendeu?
o grave da música não é só o baixo. É verdade. O grave da música não é só o bumbo da bateria. Vou começar pelo grave, porque é o que a gente mais tem problema. Mas igual, a parte média, a gente tem muito problema. Muita gente confunde. Deixa aquele violão... Vou dar um exemplo. Deixa aquele violão muito, muito bonito, bem pesado, mas sem pouco médio. Aí o grave do violão embola com teclado, embola com baixo. Aí quando você vai somar isso tudo, no seu final, o seu som some. Cancela, mascara, entendeu? Exatamente. Tem também... A gente resume... Creio que na maior parte das igrejas o sistema é mono, né? Você tem um PA mono. Varia, né? Então, trabalhava estéreo, mas tem alguns que trabalham mono. PA, até recomendação do PA trabalhar em mono, né? Igual, no Manaim que Luz, não sei agora, mas até há pouco tempo atrás era mono. Ou seja, eu tinha 48 canais para transformar em um só, entendeu? Isso aí, o princípio de aonde você já começa a reduzir os problemas que você vai ter quando você passar tudo para um canal só é na equalização. Exato. Às vezes você, vai lá, você timbra um violão de um jeito para caber num pedacinho do seu som. Só que quando o violão tá sozinho, você, o violão tá sem peso, tá sem grave. Aí você vai lá e coloca grave. E quando junta todo mundo, o violão some. Entendeu? É isso aí. O que é importante. Legal hoje das mesas digitais é você poder fazer a gravação multipista e depois no local ver a mixagem de todo mundo junto, né? Sem aquela pressão do ao vivo, de gente, do pastor falando em cima da sua cabeça, do instrumentista te olhando com cara feia. Você pode fazer isso tudo depois, né? Então as mesas digitais, poder gravar multipista ajuda muito nisso daí. É verdade. Já dá uma vista, né? Pronto. O que o Léo falou é que quando a gente já tem o resultado final dos 48, você às vezes tem um equipamento analógico, né? Um equalizador no final que vai transformar só às vezes em duas bandas, né? 2 canais, né? O estéreo, o direito, o esquerdo, ou então você só utiliza um. Você vai ter o mapa de equalização daquele master todo, né? De todo mundo consolidado. Você vai ter alguns outros equalizadores que vai trabalhar com diferentes tipos de energia, né, que vai ser passada ali da onda. E você tem algumas ferramentas que os equalizadores têm hoje, que é chamado de high pass e low pass, né, que é você trabalhar um grupo de frequências mais rápido do que o outro. Ali você vai estar... É uma forma só de você trazer melhor audibilidade, né? Aqui já é um equalizador mais moderno, né? Então aqui você vai ter um equalizador analógico trabalhando aqui de 20 Hz até 20K, né? Que é o 20.000 Hz, que é onde o nosso ouvido ele tem a capacidade de perceber. E aqui também, sendo que de uma forma digital, né? Então, eu queria falar disso aqui um pouquinho, que é a tabela de frequência. Essa tabela aqui é que é importante o operador de áudio ter noção, né? Aqui você vai ter todo o campo de frequências, das frequências absolutas até as frequências harmônicas, que cada instrumento ou as vozes trabalham ou tem a potência, né? Então você percebe bem aqui, por exemplo, que uma voz feminina ela consegue ir aqui, da frequência quase 10.000, né? 9.500 e pouco, até uma frequência de 100 e alguns quebradinhos. Que eu não estou aproximar bem aqui, deixa eu ver. Tá aqui, 146. Então, isso aqui te dá uma noção de como cada instrumento você pode valorizar, como o Léo falou ali, como você pode ocupar cada instrumento, um pedacinho dela na sua música, né? Então, você tem a bateria aqui que tem todos os seus requisitos. A bateria é o que o pessoal mais gosta, né, a bateria e tal, e dá mais trabalho também você fazer uma equalização bem, mas cada microfone dos pratos, surdos, tons, chimbal, caixa, bumbo, quantos microfones você for ter, é importante você ter a noção aonde você vai trabalhar na equalização daquele microfone, daquela fonte captadora do instrumento.
Então, você vai ter a frequência base e você vai ter o harmônico. O harmônico é até onde ele pode chegar, mas a base vai trabalhar aqui no que o instrumento naturalmente consegue produzir. Você tem um teclado, vai de 20, ele trabalha em toda a faixa, mas você tem os outros instrumentos. Aqui também eu coloquei, só para vocês verem, o subwoofer, deu uma aproximação, os médio agudos, os médio graves, também das vozes, né? Vocês saberem como as vozes trabalham mais no campo médio, né? Então, mesmo você tendo a questão do ouvido de 20 Hz a 20 kHz, 20 mil Hz, mas você só vai ter aqui as vozes trabalhando no campo médio. Então, o soprano vai trabalhar sempre no médio agudo para o agudo, o contralto vai trabalhar aqui no médio agudo bem e pegando um pouco do médio grave. O tenor vai pegar um pouco do médio agudo, mas pega também muito do médio grave. E o baixo pega o médio grave com um pouco do grave. Bem, eu queria mostrar a vocês aqui um exemplo de um campo. Vou compartilhar aqui, antes de compartilhar a foto do nosso amigo o Léo. Só para trazer aqui para vocês terem uma noção. É uma gravação multipista e a gente entender como funciona, né? Aqui a gente vai ver aqui, vocês estão enxergando uma equalização, mas do master, né? Então ele tem aqui a possibilidade de dar uma olhada na onda, como é que ela está se comportando, né? O RTA, que a gente chama o Real Time Analysis, que ele vai analisar como está aquela onda, né? Então eu vou pôr aqui só para executar. Isso aqui está todos os instrumentos, né? Essa é a gravação multipista. Vou colocar aqui a base. Vou dar outro exemplo, né? Do que a gente pode fazer. Deixa eu botar o contrabaixo. Pronto, contrabaixo. O baixo está sendo executado e eu tenho aqui todo o meu campo de frequências trabalhando, certo? Vai de 20 até 20K. Vocês observarem que eu não estou mexendo no volume, mas eu posso acentuar aqui nas frequências do baixo, porque ele está sobressaindo, e eu vou ter um aumento sensível daquele baixo. Você começa a perceber ele mais. E eu não mexi em volume. Eu só dei um brilho nos timbres dele. O que é que eu queria mostrar? Que você consegue também fazer qualquer desenho. Ó. Se eu tirar todo o grave desse som, cadê o baixo? Começa a desaparecer, né? Já não tem baixo. Ó, se eu cortar o grave, então só parece o chimbal da bateria agora. Baixo muito por trás, né? Então, é o campo que ele trabalha, você vai fazer a correta adequação ou equalização. Importante perceber as frequências médias, principalmente nas vozes, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, o baixo, vou botar só as vozes. Então, vocês vão perceber agora as vozes. Meu Senhor, eu reino, e tu te exaltaste, a tua força e poder. Tenor, contralto e o baixo. No caso, tá matando barulho aí, né? E cantemos ao amor da nossa salvação. Adoremos, adoremos. Bem, Marcelo, era isso que eu queria mostrar a vocês aí. Eu não sei se todos estão aí ainda olhando. A percepção de que consegue-se ter todo o campo de frequências e vai dar aquela valorizada ou não. Vamos mostrar a foto do... Deixa eu pegar a foto aqui do Léo.
Léo, essa foto aqui tá bem... Mas pode comentar aí, Léo, o que é que você achou? É isso mesmo ou não? Tá. Então é isso. Assim, o legal é a gente ter sempre uma referência, né? Perfeito. Tipo, qualquer trabalho, seja secular, seja gospel, qualquer coisa, qualquer produção bem gravada, entendeu? Você ter uma referência boa, porque não adianta a gente, tipo, se envolver muito com a parte técnica, mas a gente só ouve música gravada. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem no nosso carro aquelas gravações que o pessoal coloca o celular para gravar o ambiente de um culto, entendeu? Pô, tenha boas referências, bastante instrumental bom, bem gravado, bem produzido. Isso aí vai moldar o seu ouvido para você saber, poxa, tá sobrando, entendeu? É verdade. Tem uma deficiência aqui, pô, tá sobrando muito, tá faltando alguma coisa. A parte de você trabalhar a mixagem, né, é igual você pintar um quadro. Você tem tantos elementos para você colocar dentro de uma tela. Você tem que colocar todo mundo nessa tela, entendeu? Senão, igual, você tem... A gente fez um evento aqui, uma grande reunião, há uns anos atrás, que foram só de voz, microfone, era 32 vozes, fora mais 48 canais de instrumentos. Aí você imagina, colocar isso tudo em 2 canais. É O tempo complicado. todo, você vai pilotando, entendeu? O violino vai tocar um arranjo específico do violino. Um arranjo específico do violino. Você vai, aumenta nessa parte, tira, entendeu? Não adianta a gente se preocupar com, igual você falou, som de baixo, som de bateria, ter um som de baixo lindo, maravilhoso. Mas e o resto, entendeu? Você se preocupa Exatamente. É o com, equilíbrio. vamos supor, uma bateria, que muita gente gasta muito tempo. Muita gente gasta muito tempo deixando um som de bateria lindo. Mas e os outros violinos? E as vozes? Entendeu? No nosso caso, a nossa mensagem é cantada. Entendeu? Verdade. É muito O importante. elemento, E eu ia até o colocar aí, Léo, elemento mais importante. O elemento mais importante que a gente tem no culto é o vocal. é o entendeu? vocal, exato. E até colocar aqui também, é só mais um detalhe para acrescentar dentro da mixagem, dentro da organização física, até conhecer bem os locais do palco, porque você percebe bem que, às vezes, na gravação, alguns instrumentos invadem outros microfones. Então, essa separação acústica é essencial na hora também. Você tem uma boa mixagem na hora de captar. E ainda tem um risco, né, que é muito comum nas igrejas, em show, às vezes acontece muito, as microfonias, né, que é as retroalimentações, por grave, por médio, por agudos. Então, isso tudo é um conjunto que você tem que ter o equilíbrio. Então, se você, às vezes, quer valorizar... Eu participei de um evento, a gente foi numa praça, numa cidade próxima, e aí fizeram o layout de forma não legal, botaram os PAs um apontado para o outro, assim. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu tive imensa dificuldade. Por quê? Eu não conseguia dar voz nos instrumentos. Ainda para melhorar, botaram um PA de frente para o outro, quase. Eles estavam a mais ou menos 60 graus um para o outro, assim, 30 graus mais ou menos. E ainda botaram o grupo na frente para economizar os retornos. E eu disse, meu Deus, que loucura, né? Que assim, como é que eu não conseguia aumentar o som da flauta, não conseguia aumentar, porque tudo gerava uma retroalimentação. Então, isso são todos cuidados que você tem que ter. Por isso que é importante andar com a banda, no show, conhecer bem, fazer o distanciamento físico, né? Para trazer uma boa audibilidade. Porque depois que tiver montado,
não tem jeito, né? É. Tem jeito. Felipe. Depois que tá montado. Lembra que tem alguns programas de celular que você pode treinar seu ouvido para identificar frequências. Era muito bom os irmãos baixarem e usarem. Porque às vezes você tem bom mesmo. uma microfonia, se você sabe identificar a frequência, você consegue matar a microfonia sem mexer no volume, que às vezes é um problema sério, né? Você fica brigando ali. A primeira coisa, quando a microfonia corre e tira o ganho. Mas às vezes ali você tirando uma frequência ali e tudo, você continua com o mesmo volume, tranquilo. Então é importante os irmãos aprenderem as frequências, né? Isso aí Muito é um bom, nível muito PC. Eu digo que é um nível que a pessoa está chegando no nível hard, né? Quase tocar sem coletânea, tocar sem partitura, né? Mas para isso existem bons aplicativos de celular. Eu ia falar telemóvel, porque eu estou aqui em Portugal, mas celular que você fala que eles conseguem captar bem, né? O microfone, e ele te dá um mapa, ele te indica ali qual é a frequência. Não é isso não. Você tem aplicativos hoje que você, por exemplo, ele faz tipo um ditado. Então ele emite um som e você lá tem as opções de colocar qual frequência que é. E assim você vai treinando o seu ouvido para identificar a frequência. Não, eu entendi que o aplicativo que você vai treinar isso. Agora eu estou dizendo que existem outros aplicativos que ele faz o RTA, né? Ele consegue analisar lá na hora e quando apita a frequência, ele pica, né? Ele marca lá, bota um pico para ver qual é a frequência que você pode ir ali trabalhar, né? Quando o mixer não dispõe disso, né? Porque alguns mixers, né? Como a Yamaha, algumas outras marcas, ela já tem um RTA e ali você consegue também ver o mixer, né? Vou pôr a tela aqui do nosso amigo. Essa tela aí. Isso aí deu polêmica, tá? Deu polêmica, foi, Léo? Explica a nós um pouquinho. Isso aí foi uma formatura. Foi uma formatura, tinha umas 2.000 pessoas. E o palestrante, né, a pessoa que estava fazendo a apresentação da formatura, estava usando um lapela, cara. É que eu não tenho a foto do lugar porque estava muito escuro, mas, tipo, teve a passagem de som, né, como era um evento bem organizado, teve a passagem de som e eu fiquei sozinho lá atrás na mesa. Era uma 01V isso aí. Na hora, antes de começar, olharam para a equalização, uma pessoa olhou e falou, não, tá errado isso aí, tá errado, o que você fez? A pessoa não estava na passagem de som. E deu isso aí, ficou. Na hora que começou, a pessoa até foi lá para trás, ficar lá, tipo, não desacreditado do que estava vendo, entendeu? Mas quando funcionou, aí ele, pô, legal. Aí eu falava, ó, você tem que equalizar, você tem que tirar o seu timbre do que você precisa, tirar o que tá sobrando, sem olhar para a tela, cara. Se você olhar, você não consegue, entendeu? Na igreja também, a mesma coisa. O pessoal chega, olha o equalizador, vê aquele negócio, tudo, né? Pô, mas não tem grave, tem certeza? Já ouviu? Complicado, cara. A gente sofre. É verdade. Às vezes a pessoa está mais preocupada com desenho do que com som, né? Fala, nossa, mas você colocou um filtro num contrabaixo. Falei, cara, ouve. Tem uma igreja que foi até onde a gente começou a fazer aquelas gravações, que a igreja é toda de gesso, se eu não me engano. Ela a igreja, o templo é de gesso dentro de um galpão. E tem dois. Se o PC for lá ver, cai para trás na hora que entra. Jesus! E o pessoal assim, o pessoal até tem um conhecimento legal, tem um conhecimento bacana. Só que eles fizeram um orçamento de som, colocaram um som com 2 subwoofers dentro da igreja,
encaixa um elemento de line mesmo, que é bem direcional. Tipo assim, o que a gente fez para arrumar o som da igreja, você olha nos gráficos de processador, tipo, baixo lá, para o som do baixo sair sem bolar, é corte em 100 Hz, para começar a ter um som de baixo definido. Meu Deus. Eu concordo, isso daí só te ajudando aí, Léo. Aqui no Manaim a gente tem, às vezes, o problema seguinte: colocou low cut no baixo, vem um bando de gente correndo falando, como assim low cut no baixo? Mas às vezes é necessário, não dá para. Necessário. Tem outras frequências que estão ali por trás, né? É que às vezes, como o Léo comentou, às vezes também isso é interessante, porque na parte da equalização tem o que a gente chama da curva Q, né? Que é a capacidade largura, dele tirar ou colocar aquela equalização, ele ser mais assertivo naquela frequência. Lembra que na física o som ele é uma onda. As frequências, isso é só uma forma didática de nós tentarmos aprender, né? Mas elas estão todos, os elétrons estão todos trabalhando naquelas camadas. Quando você vai exatamente naquela frequência, sei lá, 10K, quando você mexe nela, você está mexendo também nas que estão do lado. E aí você termina matando algum outro instrumento que está trabalhando naquela frequência. Então, para isso, alguns equalizadores, né, as digitais têm isso mesmo, que é os paramétricos Q, né, que chama, que é o comprimento exatamente da onda que você vai mexer, para ele tentar ser mais assertivo naquela frequência. E como o Léo falou aí, claramente, né, às vezes o pessoal está mais preocupado com a beleza do gráfico do que com a audibilidade do som mesmo lá no final, né? Existem muitos problemas também que o pessoal... Ô, Diego, se tiver pergunta aí, já vai fazendo também. Tem pergunta aqui, Felipe. Tem muitos problemas também que o pessoal tem, questões de equalizações de dois ambientes no mesmo show. Então, às vezes você tem um ambiente do palco, que é os retornos, e você tem os PAs, que é o ambiente que todo mundo, o auditório. E às vezes é muito comum a pessoa dizer, mas lá no meu retorno tá maravilhoso. E quando você vai para o auditório, tá aquela equalização, né, só Jesus na causa, né? Então, o que a gente recomenda? Que comece a trabalhar se for o caso de você ter a possibilidade de ter diversos auxiliares, né, como um mixer digital, trabalha com os auxiliares para os retornos e você tem a parametrização e a mixagem do PA como um todo, né, daquele conjunto de caixas que vai estar emitindo som. Trabalha com essas equalizações separadas, né? Você vai ter um para cada um. Quando eu tenho uma mesa analógica, não tem para onde correr, né? Eles vão ter ali, você vai estar com o auxiliar, mas ele vai estar pegando o caminho da equalização daquele canal. Então, às vezes, você pode criar endereçamentos, né, por subgrupos e trabalhar com a equalização dos subgrupos. Isso também facilita, né? Traz uma dica, né, que a gente dá. Trabalha em caminhos críticos, os instrumentos mais críticos para ali, subgrupo, e você ganha uma nova equalização de subgrupo. Lembrando que o subgrupo, às vezes, você pode adicionar mais de um, né? Mais de um instrumento, mais de um canal, mais de uma equalização, e ali tentar achar. Eu achei muito boa a colocação do Léo quando ele fala que você tem que achar um pedaço no conjunto, né? Para ele trabalhar naquele campo de frequência ali do conjunto como um todo. Felipe, tem um comentário pessoal meu que é o seguinte: a gente vê muito, pelo menos eu vi quando eu comecei a mexer com som, né? O pessoal fazer aquele velho João Sorrisão no equalizador, né? E ali você vê que você pega as pontas das equalizações e você está aumentando muito as frequências. E com o tempo a gente vai aprendendo que o certo é justamente o contrário. Você não é colocar equalização, né? Você tirar o que está sobrando, né? Então, no caso, o João Sorrisão já caiu o conceito. Funciona, né? Não funciona. A gente tem alguns comentários aqui. O Márcio Nogueira pergunta: a mixagem somente é para limpar as faixas de frequência, para colocar cada instrumento no seu range? E onde entra o assunto nivelamento? Eu não percebi direito, cortou aqui um pouquinho. Fala de novo. A mixagem é somente
somente limpar as faixas de frequência para colocar cada instrumento no seu range e onde entra o assunto nivelamento? Então, a mixagem, ela não é só limpar, ela é trazer uma audibilidade, vamos dizer, uma igualdade, né? No som. Você vai limpar quando necessário, né? Se aquele som estiver sobressaindo, você vai fazer a limpeza dele, seja ele através da frequência ou seja ele do famoso mute, né? Então você vai lá, mutou, você limpou, né? Ele já vai sair. E o nivelamento, você vai fazer o trabalho inicial, né, do operador de áudio, que é trazer o ganho e a intensidade sonora, o decibel. Então, quando você está trabalhando com certos instrumentos de captação, como o microfone, supercardioide ou outro tipo de microfone, ou um instrumento, um captador, você trabalha com um ganho menor, porque ele já tem uma capacidade de ganho dele embutido no próprio equipamento. Então, você traz a informação para a mesa de energia e intensidade sonora, que às vezes é desnecessário, então você tira o ganho. Mas tem microfones que você tem que dar energia para aquele microfone, para que ele possa aparecer. Isso é o nivelamento. Isso é feito até um pouco antes, né? No início ainda, quando você está passando o som, você faz para que você consiga ter um nivelamento de ganhos, né? Vamos dizer, de intensidade. Todo mundo está na mesma intensidade, e aí você pode dar o brilho ou não. Isso é feito também, logo depois que você consegue chegar, né, dar essa energia para o instrumento, aí você trabalha com a equalização daquele canal. Então, você vai trabalhar equalizando canal a canal. Mas isso também, né, Léo, é muito individual, né? Às vezes o cara trabalha logo na equalização, depois vai dar o ganho, e aí... Léo, eu até pedi o Léo para falar um pouquinho, Léo, sobre a sua prática lá no profissional, né? Como é que você costuma fazer lá? Cara, a gente tem, levando para o lado da equalização, né? Tem a equalização corretiva, para você resolver um problema, e tem a equalização artística. Dá um exemplo aqui. Tem um cara com violão de nylon que o cordoamento dele deve estar uns 5 anos no violão, né? Você vai corrigir. Você vai colocar, você vai tirar aquele médio grave que sobra da corda, você vai colocar um pouco de agudo. Isso é a correção, entendeu? Você vai trabalhar. Aí você tem um cara que tem um baixo, cara, levando pro meu lado, pô, eu toco um pouco de contrabaixo. Pô, tem um cara que comprou um baixo tem um cara que comprou um baixo de R$5.000 que comprou um pré-amplificador, comprou uma caixa. Como é que você vai virar pro cara e falar que o baixo dele tá com som ruim? Não tá encaixando. Entendeu? É verdade. Tipo, eu acho que todo mundo riu quando tu falou de contrabaixo, porque só tem contrabaixista aqui, eu acho. Eu também. Eu já falei, os contrabaixistas não conseguem tocar, aí vira técnico de áudio, que ninguém deixa tocar. Mas é isso mesmo. É igual. Que nada, a gente chega para ensinar como é que faz, entendeu? Você tem lá instrumentos bons de um lado e instrumentos horríveis do outro, entendeu? Com as condições de corda, de emissão, você tem que saber aonde você vai tirar e aonde você vai colocar, entendeu? Eu costumo conversar com o pessoal e falar assim, cara, dependendo da sua equalização, dependendo do que você faz no canal de um instrumento, você aumenta ou abaixa o volume dele sem encostar no fader, entendeu? Exato, é verdade. Você altera você altera a dinâmica de um instrumento equalizando ele, entendeu? Em show, cara, eu, pelo menos, eu tento deixar o mais equilibrado possível, entendeu? Sem deixar, tipo, bumbo, baixo e voz. Acho que cortou ele aí, né? Eu acho que ele... Coloca... Vou chegando os elementos que importam pro arranjo, entendeu? Ó, tem arranjo que...
Voltou? Voltou. Voltou? A gente tem que começar a nossa mixagem pela parte de produção, pela parte de ensaio, entendeu? Saber microfonar. Isso aí, se você souber microfonar uma bateria, souber colocar um metal dentro de um grupo de louvor, posicionar cordas, posicionar a voz, isso aí já é, tipo, metade do seu caminho. É verdade. Muito Você vai bom. colocar- Esse assunto é muito bom. Você vai colocar uma bateria do lado de violino? Nunca, Não dá. entendeu? Porque vai ter bateria dentro do seu violino. Não vai ter violino dentro da sua bateria. Mas vai ter, Isso. entendeu? Vai ter Amplo eu pra tô- caramba falar. Não, então, isso é longo. Eu acho que a gente vai ter até que, de repente, pegar uma outra live, num outro momento, mais prática, para falar mesmo sobre posicionamento. É uma coisa que influencia diretamente. O layout. A gente A gente teve uma experiência muito séria lá em questão de layout, porque é isso que o Léo falou agora. Os instrumentos invasivos, né? Tá ali tocando, um atrás do outro. Então você coloca lá as cordas, coloca os metais. O metal soa como um sax, sopra com força, meu amigo. Você não tem mais. Caiu a equalização da flauta, do violino, sai todos, né? Então é complicado. E até mesmo das vozes, né? Então você distribuir isso bem vai ajudar. Eu digo que não é 50% a 60% aí do trabalho, né? É verdade. Assim, a operação, a mixagem, é uma parte, é um elo da corrente. É isso aí. Você tem etapas técnicas para você chegar até o momento da sua mixagem. É como um plano de voo de um piloto, entendeu? O plano de voo dele começa antes dele entrar no avião. Conferindo gasolina, né? Combustível. É tudo isso. Na hora que você coloca o avião no voo, para voar, você só não pode deixar ele cair. Vai rolar microfonia? Vai. Na hora de um solo de uma guitarra, você pode demorar um pouco para subir o volume dela, para dar uma evidência no solo? Pode, mas colocou lá. Tipo, é todo um processo. Você tem que se preparar, tanto organizar e tanto psicologicamente para você assumir uma responsabilidade dessa. E durante o processo, é uma coisa que assim, a gente costuma conversar, nem toda reclamação é ruim e nem todo elogio é bom. Verdade. Entendeu? Às vezes você tá assim, pô, eu não vou levando para a nossa realidade, Manaim, dentro de um Manaim. Você vai fazer uma mix, você vai colocar uma pressão de uma vigília de jovens no encontro de obreiro, no encontro de pastor? Você não vai. Tem que ser um som baixinho, né? Teclado, voz, instrumento mais no fundo um pouco. Você vai ouvir reclamação que tá alto. Ah, tá muito alto, tá muito alto. Pô, dá uma volta no ambiente, vê se é isso mesmo. Sai da mesa. Vai lá onde a pessoa tá ouvindo. Entendeu? O instrumentista tá reclamando muito que ele não tá se ouvindo. Pô, mas na sua mesa tá estourando lá, já tá passando do vermelho, né? Pô, vai lá ouvir o que o cara tá ouvindo. Vê se realmente, vê se não é posição. Entendeu? Ou às vezes chega uma pessoa, caramba, o som da bateria tá lindo. Pô, será que não tá alto demais? Será que não tem baixo demais? Ô, Léo, e é interessante que você falou aí, que eu até escrevi aqui, que é um nomezinho, né? Chama-se empatia, né? Você ir lá e ver, né? E muita gente às vezes nem quer se dar o trabalho de ir lá, acha que tá bom e acabou. Tem que colocar no lugar do outro, né? Exato. E é tão interessante que isso que ele falou, só um detalhe, viu, Marcelo? Dos elos da corrente, isso é importantíssimo,
a pessoa, como operador de áudio, saber todos os elos, porque na hora de um imprevisto, ele tem que fazer o caminho do sinal para poder atuar corretivamente, preventivamente, atuar de alguma forma, até para qual a solução que eu vou dar, né? O avião está caindo, e aí? Eu vou puxar o flap, vou subir, vou dar mais potência, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que conhecer toda a etapa do caminho do som. É verdade. Né? Então, Não pode deixar cair. Não vai deixar cair. Então, não tem, às vezes, muito. Isso não tem como. Para o operador de som. É chegar 1 hora antes do evento, que foi o que o PC comentou, e achar que tudo já está pronto. E quando, na verdade, vai lá e vou só apertar o botão. Não é isso. Você tem que conhecer toda a dinâmica e estrutura do ambiente, tudo que você comentou, a captação, como é que está o meu ambiente, apontamento de caixa, equalização, acústica, isso tudo são elos, que você tem que ter o conhecimento para que na hora H, né, quando a adrenalina estiver mesmo no sangue, você está ali, mas você está sob controle, porque existe todo esse conhecimento que lhe dá essa tranquilidade e confiança de operar o som, né? E saber onde você pode ir. Isso aí. Muito bom, pessoal. Obrigado. Não tem como você puxar uma responsabilidade para você se você não conhece. Tem isso também, né? Verdade. Isso aí, muito bom, muito bom. Falou tudo. Isso acho que a gente comentou sobre instrumentista, né? Acho que todo mundo está aqui é técnico, mas também é instrumentista. E que nem instrumento, né? Você, quando você domina o seu instrumento, você faz coisas maravilhosas com ele. Você tem muito conhecimento, você tem muito domínio. Vou falar de instrumento de sopro, por exemplo, um mais difícil aí, um clarinete ou um sax. Quem não sabe tocar, o cara pega e nem som sai. O cara que tem domínio, o cara faz coisas maravilhosas. Então, assim, conhecer o seu equipamento de trabalho, o seu equipamento é essencial, né? Assim, para a gente fechar com uma palavra final, né? Dentro de tudo que a gente falou, tem que buscar o conhecimento, tem que estudar, tem que correr atrás. Tá aí, o Léo falou que começou com 9, gostar disso com 9 anos de idade, tá até hoje. Acho que até hoje está estudando, né, Léo? Sempre. Todo dia tem uma coisa nova. Não pode parar. A gente é passivo de falhas também, de erro e tal, mas assim, a gente tem que buscar o conhecimento, procurar estar perto de quem sabe, perguntar e assim, conhecer o equipamento. Acho que conhecer o equipamento é fundamental, que te traz segurança, né? Se você conhece bem o equipamento, você sabe exatamente. Pode acontecer um problema, você sabe exatamente onde você vai atuar. Conhecer o fluxo, você falou ali do fluxo de sinal, né? Conhecer tudo que está envolvido ali no fluxo do sinal, para você saber exatamente onde você vai atuar. Acho que isso aí fecha com chave de ouro que vocês todos falaram aí. Gente, queria agradecer aí, com certeza, pela participação, tá? Diego, Léo, Felipe, agradeço vocês aí. Eu sei que esse assunto é um assunto longo, talvez a gente não tenha conseguido demonstrar tanto aqui na prática, né? Alguns conceitos, mas a gente vai voltar para falar ainda de mixagem, a gente vai abrir um software de mixagem aqui qualquer e vamos começar a mostrar no fader ali, né, a manipulação do som, o que acontece, falar um pouquinho mais de equalização. Muita gente tem dúvida de equalização, assim, equalização até dentro de um determinado parâmetro de um instrumento, tal como foi perguntado aí. Então, a gente volta numa outra oportunidade para falar um pouco mais da coisa prática, tá? Obrigado aí a todos vocês, tá? Eu aguardo vocês numa próxima live aí. Ok, Marcelo, muito obrigado aí a todos também, e aqueles também que estão ouvindo, aí Léo, Diego, o Paulo César que já saiu, mas fica aí o meu obrigado e agradeço aí, tamo para a próxima aí. Obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer também participar. Espero ter contribuído um pouco. Com certeza. Diegão? Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade aí. Até a próxima, né? Conte com a gente. Se, assim, a gente sabe que é assunto que, se deixar, 3 dias de conversa aqui, né? É isso aí. Mas vamos voltar para falar um pouquinho mais. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Até mais. Um abraço.